Muito ao contrário do que imaginamos, o mundo dos assassinos em série não é estritamente um mundo masculino, tipo o mundo de Marlboro, onde os homens se encontram. Embora esse terreno ainda seja dominado por muitos homens, temos muitas mulheres que ganharam destaque neste universo, rivalizando ou até mesmo superando alguns notórios assassinos em termos de crueldade e loucura. Temos Aileen Wuornos, americana nascida em fevereiro de 1955, prostituta que cometeu uma série de crimes até sua execução na cadeira elétrica em 2002. Karla Homolka, serial killer canadense que, junto de seu namorado, estupraram, torturaram e mataram uma série de meninas adolescentes. Karla, num cruel ritual de iniciação, deu a própria irmã de 15 anos para que o namorado a estuprasse e matasse. Participou ativamente do crime. Ilse Koch, que junto do marido controlava o campo de concentração de Buchenwald. Ilse cometeu crimes horrendos que chocaram até mesmo o alto comando nazista. Ficou conhecida como a Cadela de Buchenwald. Mas o foco de hoje, aqui no canal, é Lavinia Fisher, considerada a primeira serial killer americana. Lavinia possuía uma pousada para viajantes em Charleston, e dizem que até sua prisão e execução em 1820 assassinou dezenas de viajantes. E sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você a descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Lavinia Fisher e seu marido John Fisher residiram na maior parte de suas vidas em Charleston, na Carolina do Sul. Juntos, eles tinham um hotel chamado Six Mile Wayfarer House. Esse hotel foi adquirido pelos dois no início do século XIX. O hotel era localizado a 6 km ao norte de Charleston, daí o nome 6 milhas, ou 6 miles. O que ninguém poderia imaginar era que logo essa aconchegante pousada seria o cenário de crimes brutais e infames. Uma verdadeira casa dos horrores. Eu sei que vocês provavelmente já assistiram filmes que retratavam hotéis e pousadas que eram verdadeiros matadouros. Mas a realidade do Six Mile Wayfarer House era bem pior. Lavinia e seu marido, John Fisher, eram muito bem-quistos na região, um casal acima de qualquer suspeitas. Ninguém jamais poderia imaginar os segredos macabros que o casal escondia. Tanto que quando os primeiros desaparecimentos foram reportados, o departamento de polícia local não levou adiante as investigações, mesmo porque a falta de provas não era suficiente para incriminar alguém, principalmente um casal que era muito bem-quisto pela população. Um casal acima de qualquer suspeitas, como eu falei. Mas um número excessivo de clientes do hotel vinham gradativamente sumindo. Mesmo no primeiro momento, onde todas as queixas não foram levadas em conta, começaram a perceber que algo muito errado estava acontecendo no Six Mile Wayfarer House. Lavinia Fisher era uma mulher bonita e sedutora. Gostava e fazia questão de convidar os hóspedes do sexo masculino para jantar. Fazia de forma desinteressada perguntas de como eles ganhavam a vida, sobre suas ocupações, querendo saber se eles eram ricos ou não. Depois de averiguada a situação financeira da vítima, põe em prática seus planos funestos. Agora me deixa fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já conheceu na vida alguma Lavinia Fisher? Aquela tua colega do escritório, sempre atenciosa, uma pessoa que está sempre ali ajudando, sempre prestimosa. Ela pode ter um segredo terrível. Aquela menina que tu vê no trem, senta lá, quietinha, comportada, mas te dá aquela olhada assim, aquele olhar, dando alguma condição, fica empolgado. Aquela menina pode também guardar um segredo terrível. Quem sabe ela não tem em casa um freezer cheio de cabeças humanas, ou vidros com globos oculares guardados em formol. Parou para pensar nisso? Tem que tomar cuidado. Existem centenas de Lavinia Fishers circulando por aí e a gente não faz a menor ideia de quem sejam.
Mas os crimes de Lavínia não ficariam por muito tempo em segredo. Um dia a casa cai. Um certo dia, um homem chamado John Peoples, chegando à região, perguntou se havia alguma vaga disponível no hotel. Lavínia respondeu que o hotel estava lotado, mas que ele era bem-vindo para entrar e tomar um chá. Peoples tomou um primeiro gole e, achando a bebida muito ruim, discretamente despejou o chá num vaso, no momento em que Lavínia não estava olhando. Lavínia conversou com Peoples durante horas e, percebendo que aparentemente o chá não fazia o efeito desejado, mudou sua estratégia. Disse que uma vaga havia sido liberada e que Peoples poderia se hospedar num dos quartos. A mulher era esperta. John Peoples foi encaminhado para um quarto, porém, achando totalmente suspeitas as atitudes de Lavínia com relação ao interrogatório que ela havia feito e com medo de ser assaltado, dormiu numa cadeira junto da porta. Reza a lenda que Peoples acordou com o barulho do dispositivo da cama sendo acionado e viu o poço com as estacas. Tendo descoberto o plano da anfitriã para matá-lo, ele saiu pela janela e foi a cavalo até a cidade, onde voltou com as autoridades. O casal Fisher atuavam juntos nos crimes, mas o cérebro por trás de tudo era o de Lavínia. Mulher de temperamento forte e inteligência acima da média, ela conduzia com mão de ferro as rotinas do hotel e até mesmo seu relacionamento com o marido. E o modus operandi era sempre esse. Depois da entrevista que fazia com os homens, ela aparecia no quarto dos hóspedes com uma xícara de chá. O que as vítimas não sabiam era que o chá estava envenenado. Uma vez que os homens bebiam chá, John subia até o quarto para certificar de que o efeito desejado havia ocorrido. Completava o serviço com uma apunhalada. Mas nem sempre era assim. A crueldade do casal era tanta que às vezes as vítimas eram atacadas enquanto eles estavam sob o efeito inicial do veneno. Eram esquartejadas num cenário simplesmente sangrento. O corpo, geralmente o que eles faziam era o esquartejamento e enterravam nas próximas dependências do hotel. Mas havia uma outra versão em que o chá apenas tonteava as vítimas, que na verdade havia um dispositivo sob a cama que, ao puxar uma alavanca, as vítimas caíram num poço cheio de estacas pontiagudas. Mas efetivamente a hipótese mais aceita ainda é a da morte por envenenamento e esfaqueamento. Isso me lembra outro caso também chamado do Hotel da Morte de 88 Homes, no qual ele usava um dispositivo, né, em que a cama abria para um alçapão e as vítimas caíam direto num poço de ácido, num grande reservatório de ácido. Imagina, eram dissolvidas vivas, né? Após esse crime, 88 Homes vendia o esqueleto delas para as faculdades de medicina para estudo. Era um negócio realmente muito lucrativo. 88 Homes. Se vocês quiserem que a gente fale sobre esse outro psicopata muito conhecido, deixem aí nos comentários. 88 Homes e o seu Hotel da Morte. É uma história simplesmente impressionante e assustadora. Assim, os crimes de Lavínia Fisher vieram a público, pondo fim a um reinado de horror e morte. Os crimes relatados nos autos do julgamento são simplesmente aterradores. Uma sequência de torturas inomináveis, onde a regra era o sofrimento e o roubo. Sim, porque não era só matar por matar, as vítimas também eram roubadas, eram assassinadas e roubadas. Levavam os bens delas, o que tivesse de valor nas bagagens era simplesmente roubado pelo casal. E eles foram durante muito tempo cometendo esses crimes e aumentando cada vez mais a própria riqueza, a custo de muita dor e tortura. Lavínia Fisher ficou presa na South Carolina Jail. Inteligente e articulada como era, havia arquitetado um plano para fugir da pena capital. Naquele tempo, a Carolina do Sul não executava mulheres casadas. Durante o julgamento, Lavínia mencionou esse fato ao juiz, demonstrando ter conhecimento das leis locais. Mas o juiz frustrou os planos de Lavínia ao dizer que executariam o marido dela antes, tornando-a viúva, e sendo assim, ela não fugiria da forca. Não se dando por vencida, Lavínia elaborou um outro plano. Pediu para ser executada vestida de noiva. Como era uma mulher muito bonita, tinha esperança que poderia seduzir um homem para que esse a tomasse por esposa, ainda mais que haveria um padre presente. Mas não deu certo, e vendo que corria contra o tempo,
Lavínia desesperou-se. Foi levada à força para o cadafalso, mas depois, resignada e aceitando o destino que aguardava, assim que o carrasco agitou o laço no seu pescoço, gritou para a multidão: "Se alguém tem alguma mensagem para o inferno, dê para mim. Vou entregá-la pessoalmente ao demônio." Assim, atirou-se da forca e suicidou-se, não esperando pela execução oficial. Lavínia foi enterrada perto do local de sua morte. Uma breve cerimônia foi celebrada na igreja local. Uma lenda diz que o fantasma de Lavínia Fisher assombra a prisão onde ela passou seu último ano de vida, a South Carolina Jail. Ainda hoje, o local é visitado por caçadores de fantasmas e pessoas ávidas por turismo macabro. As pessoas gostam disso, né? Visitar locais mal assombrados. Bom, gente, essa foi a história de Lavínia Fisher, a primeira serial killer americana. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, deixe um like e um comentário para que o nosso canal ganhe relevância na plataforma, certo? Valeu!